A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 257 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Leremos do livro de Jeremias os capítulos 35 e 36, do livro de Judite os capítulos 6 e 7 e do livro dos Provérbios, do capítulo 17, leremos os versículos 1 a 4. Livro de Jeremias, capítulo 35. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no tempo de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vai à casa dos recabitas, conversa com eles e traze-os a uma sala da casa do Senhor para fazê-los tomar vinho. Eu trouxe então Jezonias, filho de Jeremias, filho de Absanias, com seus irmãos e filhos e toda a casa dos recabitas. Na casa do Senhor levei-os à sala dos filhos de Joanã, filho do homem de Deus, Jegdalias, ao lado da sala dos chefes e em cima da sala de Maasias, filho de Selum, guarda da entrada. Apresentei aos recabitas jarras cheias de vinho e taças, e disse: bebei o vinho. Eles responderam: nós não bebemos vinho. Nosso pai, Jonadab, filho de Recabe, deu-nos esta ordem: não bebais vinho, nem vós, nem vossos filhos, jamais. Nem deveis construir casas, nem fazer sementeiras, nem plantar vinhas, nem possuí-las. Deveis morar a vida inteira em tendas, para terdes vida longa nesta terra em que viveis como migrantes. E nós temos obedecido a tudo o que nos mandou nosso pai Jonadab, filho de Recabe. A vida inteira não bebemos vinho, nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos ou filhas. Não construímos casas para morar, nem possuímos vinhas, plantações ou sementeiras. Moramos em tendas, obedecemos e fazemos tudo conforme nos mandou nosso pai Jonadab. Só quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu esta terra foi que dissemos: vamos entrar em Jerusalém para escapar dos exércitos dos caldeus e de Aram. E assim viemos morar em Jerusalém. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel.
vai dizer aos varões de Judá e aos habitantes de Jerusalém: quem sabe agora aprendereis a lição e dareis ouvido às minhas palavras, oráculo do Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, a ordem que ele deu a seus filhos, proibindo beber vinho, permanece de pé. Pois até hoje eles nunca mais beberam vinho, obedientes à ordem do seu pai. Eu, porém, vos falei e incansavelmente tornei a falar, mas vós não me obedecestes. Mandei-vos meus servos, os profetas, e incansavelmente tornei a mandá-los, dizendo: cada um de vós volte atrás do seu mau caminho e melhore as suas ações. Deixai de seguir os deuses estrangeiros e de servi-los. Assim ficareis morando sobre o solo que dei a vós e aos vossos pais. Vós, porém, não me destes ouvido nem me obedecestes. Enquanto os filhos de Jonadab, filho de Recabe, observaram com firmeza a ordem que seu pai lhes dera, este povo nunca me obedeceu. Por isso, assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vou trazer para Judá e para os moradores de Jerusalém toda aquela desgraça com que os ameacei, pois falei com eles e nem sequer ouviram, gritei por eles e não me responderam. Quanto à casa dos Recabitas, disse Jeremias: assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: já que obedecestes às ordens de Jonadab, vosso pai, e guardastes tudo o que ele mandou, fazendo tudo de acordo com suas ordens, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: nunca em todo o tempo faltará à casa de Jonadab, filho de Recabe, alguém para estar na minha presença. Capítulo 36. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a Jeremias esta palavra da parte do Senhor: toma um rolo de papiro e escreve nele tudo o que eu te disse contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que comecei a falar-te, do tempo de Josias até hoje. Talvez a casa de Judá tome consciência de todo o mal que estou planejando contra eles, e cada um volte atrás do seu mau caminho, para que eu perdoe sua iniquidade e seu pecado. Jeremias chamou então Baruque, filho de Nerias, que escreveu num rolo de papiro, conforme Jeremias ia ditando todas as palavras que o Senhor lhe tinha dito. Em seguida, Jeremias disse a Baruque: estou impedido, não posso ir à casa do Senhor. Vai, lê deste rolo as palavras do Senhor que eu ditei e tu escreveste, para que o povo as ouça no dia do jejum na casa do Senhor. Lê também para todos os de Judá que vierem de suas cidades. Talvez seu pedido de perdão chegue à presença do Senhor e cada um volte atrás dos seus maus caminhos, pois grande é a ira, o furor que o Senhor ameaça contra este povo. Baruque, filho de Nerias, fez como Jeremias lhe havia mandado e leu as palavras do Senhor na casa do Senhor. No 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 9º mês, foi convocado um jejum diante do Senhor para todo o povo que estava em Jerusalém e para todo o povo que das cidades de Judá viesse a Jerusalém. E Baruque leu o rolo com as palavras de Jeremias desde a sala do escriba Gamarias, filho de Safã, na galeria superior, junto à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. Miqueias, o filho de Gamarias, filho de Safã, quando ouviu a leitura de todas as palavras do Senhor naquele escrito, desceu ao palácio do rei, à sala do escriba. Lá estavam sentados todos os chefes: o escriba Elisama e Delaías, filho de Semeias, Eunatã, filho de Acobor, e Gamarias, filho de Safã, Sedecias, filho de Ananias, e todos os chefes. Miqueias contou-lhes então tudo o que tinha ouvido quando Baruque leu o rolo aos ouvidos do povo. Os chefes mandaram Judi, filho de Natanias, filho de Selemeias, filho de Cusi, dizer a Baruque: toma na mão o rolo que leste aos ouvidos do povo e vem cá. Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo na mão e foi até eles.
disseram-lhe: Senta-te aí e lê aos nossos ouvidos. E Baruque leu aos ouvidos deles. Quando acabaram de ouvir tudo, olharam assustados uns para os outros e disseram a Baruque: Devemos relatar ao rei todas essas palavras. Perguntaram a Baruque: Conta-nos como foi que escreveste todas essas palavras que ele ditou. Baruque respondeu: Ele ia ditando para mim todas essas palavras e eu as escrevia no rolo com tinta. Os chefes disseram a Baruque: Vai-te esconder, tu e Jeremias, e que ninguém fique sabendo onde estás. E dirigiram-se ao rei no palácio, deixando o rolo na sala do escriba Elisama, e relataram todas aquelas palavras aos ouvidos do rei. O rei mandou então que Judi fosse buscar o rolo, e ele o trouxe da sala do escriba Elisama. Judi o leu aos ouvidos do rei e os chefes todos que estavam em torno do rei. O rei estava sentado na sala de inverno do palácio, pois era o 9º mês do ano, e diante dele estava um braseiro aceso. À medida que Judi lia 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com a faca do escrivão e atirava ao fogo do braseiro, até queimar todo o rolo no fogo. Nem o rei nem seus ministros se atemorizaram, nem rasgaram as vestes ao ouvirem todas aquelas palavras. E ainda que Eunatã, Delaías e Gamarias pedissem ao rei que não queimasse o rolo, ele não os atendeu. Pelo contrário, o rei mandou que o comissário Jaramiel, Saraías, filho de Asriel, e Semeías, filho de Abdeel, prendessem o escriba Baruque e o profeta Jeremias, mas o Senhor os havia escondido. Após o rei ter queimado o rolo no qual Baruque tinha escrito as palavras ditadas por Jeremias, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Toma outro rolo e manda escrever nele todas as palavras anteriores que estavam no primeiro rolo que Joaquim, rei de Judá, queimou. E quanto a Joaquim, rei de Judá, anuncia o seguinte: Assim fala o Senhor: Queimaste aquele rolo dizendo: Por que escreveste naquele rolo que o rei da Babilônia certamente virá para devastar esta terra e eliminar dela homens e animais? Por isso assim fala o Senhor contra Joaquim, o rei de Judá. Ele não terá ninguém para sucedê-lo no trono de Davi. Seu cadáver ficará jogado ao calor do dia e ao gelo da noite. Cobrarei dele, de sua descendência e dos seus servos, os crimes que cometeram. Farei vir sobre eles, sobre os habitantes de Jerusalém e os varões de Judá, toda a desgraça com que os ameacei, sem que me escutassem. Jeremias tomou então outro rolo e o entregou ao escriba Baruque, filho de Nerias, que foi escrevendo, à medida que Jeremias ditava, todas as palavras do rolo que Joaquim, rei de Judá, havia queimado. E foram acrescentadas muitas outras palavras semelhantes. Livro de Judite, capítulo 6. Cessado o tumulto dos homens que cercavam o conselho, Holofernes, comandante em chefe do exército da Assíria, falou a Aquior diante de toda a multidão dos estrangeiros e de todos os moabitas: Quem és tu, Aquior, e esses mercenários de Efraim, para nos fazer uma profecia como a de hoje e nos dizer que a raça dos israelitas é invencível porque seu Deus os protege? Quem é Deus senão Nabucodonosor, o rei de toda a terra? É este que enviará o seu poder e os riscará da face da terra, sem que seu Deus possa livrá-los. Nós, os servos de Nabucodonosor, os bateremos como se fossem um só homem, e eles não resistirão ao ímpeto dos nossos cavalos. Nós os esmagaremos com a cavalaria, e suas montanhas ficarão inebriadas de sangue, e suas planícies se juntarão de cadáveres. A planta de seus pés não resistirá diante de nós, e eles perecerão irremediavelmente. Assim fala o rei Nabucodonosor, o Senhor de toda a terra. Ele falou e suas palavras não cairão no vazio. Quanto a ti, Aquior, mercenário de Amon, tu falaste essas palavras num dia infeliz.
Por isso não tornarás a ver a minha face a partir de hoje, até que eu me tenha vingado dessa gente que escapou do Egito. Quando eu voltar, a espada dos meus soldados e a lança dos meus servos atravessará tuas costas e tombarás entre os feridos. Meus servos te arrastarão para a região das montanhas e te deixarão numa cidade de suas encostas. Ali não morrerás até seres exterminado com eles. Ora, se esperas no teu coração que eles não serão capturados, não precisas ficar com o rosto abatido. Eu falei, e nenhuma de minhas palavras ficará sem efeito. Holofernes ordenou aos servos que atendiam na sua tenda que prendessem Aquior e o conduzissem a Betúlia, entregando-o às mãos dos israelitas. Os servos agarraram Aquior e o conduziram para fora do acampamento para a planície. Do meio da planície subiram para a região montanhosa e chegaram às fontes logo abaixo da Betúlia. Quando os avistaram, os homens da cidade empunharam suas armas e saíram para o topo da montanha. Todos os que manejavam funda impediram as subidas, atirando pedras sobre os assírios. Tendo, pois, estes chegado ao pé da montanha, amarraram Aquior e o deixaram prostrado embaixo, e retornaram ao seu senhor. Então os israelitas, descendo de sua cidade, chegaram até onde estava Aquior. Desamarrando-o, conduziram-no até Betúlia e o apresentaram aos chefes. Estes, na época, eram Osias, filho de Micá, da tribo de Simeão, Cabris, filho de Gotoniel, e Carmis, filho de Melquiel. Eles convocaram todos os anciãos da cidade, mas também os jovens, as mulheres e as crianças acorreram para a assembleia. Colocaram Aquior no meio de todos, e Osias interrogou-o sobre o que tinha acontecido. Respondendo, ele referiu as palavras do conselho de Holofernes e o que ele próprio havia dito no meio dos chefes dos assírios, bem como todas as vantagens que Holofernes tinha vociferado contra a casa de Israel. Caindo por terra, o povo adorou a Deus e clamou: Senhor Deus do céu, considera a soberba deles e tem piedade da humilhação do nosso povo, olhando para a face dos que neste dia te são consagrados. A seguir, consolaram Aquior e o felicitaram efusivamente. Osias levou-o da assembleia para a sua casa e fez um jantar para os anciãos. E toda aquela noite invocaram o Deus de Israel, pedindo o seu socorro. Capítulo 7. No dia seguinte, Holofernes ordenou a todas as suas tropas e a todo o povo que viera prestar-lhe auxílio que ficassem de prontidão contra Betúlia, ocupassem as subidas das montanhas e atacassem os israelitas. Nesse mesmo dia, todos os guerreiros se prepararam. Seu exército era de 170.000 soldados de infantaria e 12.000 cavaleiros, sem contar a bagagem e a imensa multidão que os acompanhava a pé. Acamparam no vale perto de Betúlia, junto à fonte, e se estenderam em largura desde Dotaim até Abel-Maim, e em comprimento desde Betúlia até Quiamon, diante de Esdrelon. Os israelitas, vendo a multidão, ficaram muito angustiados e disseram uns aos outros: Agora eles vão raspar a face de toda a terra, e nem as altas montanhas, nem os vales, nem as colinas suportarão o seu peso. Tendo tomado cada um os seus instrumentos de guerra, acenderam tochas nas torres dos seus muros e permaneceram de guarda toda aquela noite. No segundo dia, Holofernes fez sair toda a sua cavalaria diante dos filhos de Israel que estavam em Betúlia, e inspecionou os acessos da cidade. Andou pelas fontes das águas e ocupou-as, deixando nelas guarnições de soldados, e voltou para o meio do seu povo. Todos os chefes dos filhos de Esaú, os comandantes do povo de Moabe e os governadores da região costeira aproximaram-se dele para dizer: Que o nosso soberano ouça uma palavra, a fim de que não haja um arranhão no teu exército. Esse povo dos filhos de Israel não confia tanto em suas lanças quanto nas alturas dos montes onde moram, pois não é fácil subir aos cumes das suas montanhas.
Agora, pois, ó soberano, não combatas contra eles como se faz numa batalha ordenada, e não tombará homem algum do teu povo. Permanece no teu acampamento, preservando cada homem do teu exército, mas que teus servos controlem a nascente que sai da base da montanha, pois é daqui que tiram água todos os habitantes de Betúlia. A sede os destruirá, e eles entregarão a cidade. Nós e o teu povo subiremos aos cumes dos montes vizinhos e os sitiaremos, fazendo o bloqueio de tal sorte que ninguém saia da cidade. Eles se esgotarão de fome e sede, eles, suas mulheres e seus filhos. Antes que a espada os alcance, estarão prostrados nas ruas onde moram. Assim lhes darás uma paga terrível, porque se rebelaram e não vieram ao teu encontro em paz. Suas palavras agradaram a Holofernes e a todos os seus oficiais, e ele ordenou que se procedesse da forma como eles haviam proposto. Então os filhos de Moabe, e com eles 5.000 assírios, moveram as tendas e acamparam no vale, ocupando os pontos de água e as fontes dos israelitas. A gente de Esaú e os de Amon subiram, para acamparem na região montanhosa diante de Dotaim. Alguns dentre eles foram enviados para o sul e para o leste diante de Egrebel, que está perto de Cus, sobre a torrente de Mocmur. O restante das tropas assírias continuou acampado na planície. Cobriram toda a superfície da terra. Suas tendas e bagagens formavam uma massa compacta, pois eram numerosíssima multidão. Os israelitas clamaram ao Senhor seu Deus, pois seu ânimo diminuía, vendo-se cercados por todos esses inimigos, sem possibilidade de fugir do meio deles. De fato, por 34 dias permaneceram ao redor deles todos os acampamentos da Assíria, sua infantaria e seus carros e cavaleiros. Entretanto, para todos os habitantes de Betúlia, esgotaram-se as provisões de água. Suas cisternas ficaram vazias e não tinham mais água para beber à saciedade um único dia, pois a água estava racionada. Desfaleciam seus pequeninos, e as mulheres e os jovens esgotados pela sede caíam nas ruas da cidade e nas passagens das portas, sem mais força alguma. Todo o povo então, jovens, mulheres e crianças, reuniram-se em torno de Osias e dos chefes da cidade. Clamaram em alta voz diante de todos os anciãos: que Deus julgue entre nós e vós, pois cometestes uma grande iniquidade contra nós, não querendo negociar a paz com os assírios. Agora não há ninguém para socorrer-nos, e Deus nos vendeu às mãos deles, morrendo que estamos de sede em miséria extrema. Chamai-os, pois, e entregai toda a cidade em cativeiro à gente de Holofernes e a todo o seu exército. Melhor é para nós tornar-nos presa deles. Seremos seus escravos e servas, mas nossa alma viverá, e não veremos a morte dos nossos pequeninos diante de nós, e nossas mulheres e filhos morrendo aos poucos. Tomamos como testemunhas contra vós o céu e a terra, o Deus do universo e Senhor dos nossos antepassados, que se vinga de nós segundo os nossos pecados e os pecados de nossos pais, para que procedais hoje de acordo com estas palavras. E levantou-se da assembleia um pranto geral, unânime, enquanto clamavam ao Senhor com grandes brados. Disse-lhes Osias: Coragem, irmãos, resistamos ainda 5 dias, nos quais o Senhor, nosso Deus, fará vir a sua misericórdia sobre nós. Ele não irá nos abandonar até o fim. Mas se esses 5 dias passarem sem que nos venha o socorro, então fareis segundo o que dizeis. Em seguida dispersou o povo, cada um para o seu lugar, e eles voltaram para as muralhas e as torres da cidade, tendo antes mandado de volta as mulheres e os filhos para suas casas. O abatimento de todos era grande. Livro dos Provérbios, capítulo 17, versículos 1 a 4. É melhor um pedaço de pão seco em paz do que uma casa cheia de manjares com discórdia. O servo sensato suplantará os filhos indignos e terá parte na herança entre os irmãos. Como a prata é testada ao fogo e o ouro no crisol, assim o Senhor prova os corações. O malvado fica atento aos lábios iníquos, o enganador dá ouvido à língua mentirosa.
sou o Padre Wagner, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Ouvimos hoje os capítulos 35 e 36 do livro do profeta Jeremias. Aqui, no capítulo 35, fala-se do exemplo dos recabitas. O episódio situa-se no final do reinado de Joaquim e no momento em que Jerusalém será sitiada pela primeira vez pelos babilônios. A partir de 602 a.C., aproximadamente, as incursões de bandos armados na Palestina foram praticamente incessantes, tanto assim que muitos abandonaram o campo e se refugiaram em Jerusalém. Nesse capítulo, nos versículos de 1 a 19, Jeremias faz a aplicação moral do estranho comportamento dos filhos de Jonadab, filho de Recabe, durante o reinado de Joaquim. Os recabitas que aparecem nesse capítulo eram um grupo puritano, seguidores de Jonadab, filho de Recabe. Seguiam o ideal do deserto, abstendo-se do que lhes parecia ser influência degenerativa da vida cotidiana, da vida da lavoura, do vinho e das casas. O Senhor os elogia não por seu estranho comportamento, mas pela firmeza com que se apegavam ao que acreditavam ser o certo. Chegamos, enfim, ao capítulo 36. Esse capítulo ele é bastante importante, de grande interesse pelo fato de dar a única descrição detalhada do Antigo Testamento sobre a escrita de um livro profético. Que Jeremias tivesse ditado a um secretário era normal naquele tempo. A escrita era uma aptidão especializada, muitas vezes restrita a uma categoria profissional. Homens cultos sabiam ler, mas não se dignavam a escrever. O livro foi fitado no 4º ano de Joaquim. Essa primeira edição do livro foi queimada. Imediatamente após, o profeta produziu a 2ª edição com alguns acréscimos. A estranha ordem do material contido em nosso atual livro de Jeremias talvez se deva ao método da composição, um pequeno livro original com frequentes revisões. De modo que o título deste capítulo refere-se ao rolo de 605, 604, acerca deste rolo que continha os oráculos ditados por Jeremias a seu secretário Baruque. Acompanhamos também os capítulos 6 e 7 do livro de Judite. Aqui no capítulo 6, Aquior é entregue aos israelitas. É interessante perceber uma referência que se faz mais adiante à tribo de Simeão. O autor do livro parece estar especialmente interessado na tribo de Simeão, embora bastante apagada na história de Israel. No capítulo 7, nós temos uma seção que fala do assédio de Betúlia e refere-se a uma campanha contra Israel. Fala-se dos Edomitas e Moabitas, que são os inimigos tradicionais de Israel. Fala-se então de um grande clamor que se rompe unanimemente no meio da Assembleia, todos clamando em alta voz o Senhor Deus. Desta maneira se exprime a oração do povo. De modo que podemos ficar com a passagem de Provérbios no capítulo 17, versículos de 1 a 4, atendo-nos sobretudo ao que nos diz o versículo 1 e o versículo 2. É melhor um pedaço de pão seco e a tranquilidade do que uma casa cheia de sacrifícios de discórdia. E o servo prudente se imporá ao filho indigno, com os irmãos ele terá parte na herança. É preciso que nós, com calma, com tranquilidade, façamos a vontade de Deus. Acima de tudo, procuremos trilhar o caminho da prudência, para que tenhamos parte na herança que o Senhor tem a nós reservada. Olhemos os testemunhos bíblicos que nos são apresentados. Tudo aquilo que é discernido, que é feito com muita calma, com muita tranquilidade, escutando primeiramente o Senhor. Assim como o povo que ora, que clama, também nós clamemos,
e busquemos a misericórdia de Deus. Assim seja. Deus te abençoe. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!